noite, irmãos, boa noite, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Na noite de hoje estaremos estudando o capítulo 3 do livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. No capítulo de hoje, estaremos estudando do dirigente de reuniões doutrinárias. Lembrando que o livro Conduta Espírita, de 1960, portanto de 60 anos atrás, é um livro que André Luiz nos traz uma série de diretrizes, de regras que nos orientam, né? Diretrizes são regras orientadoras da conduta e do comportamento espírita, tanto no centro espírita quanto na sociedade, perante a política, perante a família, perante a ciência, perante a religião. Então, é um livro que trata e orienta a conduta do espírita na vida em geral. Bem, no capítulo 3, ele estará orientando o dirigente de reuniões doutrinárias. Então, vamos ao capítulo. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Observar rigorosamente o horário das sessões, com atenção à assiduidade, fugindo de realizar sessões mediúnicas inopinadamente, por simples curiosidade, ou ainda para atender solicitação sem objetivo justo. Ordem mantida, rendimento avançado. Em favor de si mesmo e dos corações que se lhe associam à experiência, não se deixar conduzir por excessiva credulidade, não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, nem alimentar igualmente qualquer prevenção contra a pessoa ou assuntos. Quem se demora na margem sofre atraso em caminho. Interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-os discretamente no reajuste. Um doente médium não pode ser um médium sadio. Colaborar para que não criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo ou acompanhante, procurando a paz de todos em todas as circunstâncias. O proveito de uma sessão é fruto da paz naqueles que a integram. Impedir sem alarde a presença de pessoas alcoolizadas ou excessivamente agitadas nas assembleias doutrinárias, excetuando-se nas tarefas programadas para tais casos. A caridade não dispensa a prudência. Esclarecer com bondade quantos se apresentem sob exaltação religiosa ou com excessivo zelo pela própria doutrina espírita, afeição de fronteiriços do fanatismo. O conselho fraterno existe como necessidade mútua. Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Mais vale um sentimento puro que centenas de manifestações exteriores. Rejeitar sempre a condição simultânea de dirigente e médium psicofônico, por não poder, desse modo, atender condignamente nem a um nem a outro encargo. Em qualquer atividade, a disciplina sedimenta o êxito. Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabine de comando não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral
que se conduz dentro dela. Bem, nós anotamos aqui alguns pontos, né, que nós gostaríamos de refletir com os nossos companheiros que estão nos ouvindo. Bem, o livro Conduta Espírita, ele é um livro de 1960, portanto de 61 anos atrás. Há 60 anos atrás, antes de 1960 e até um pouco depois de 1960, as reuniões mediúnicas no Brasil, elas eram públicas, eram reuniões públicas. Então, a pessoa chegava no dia da reunião mediúnica, que era pública, sentava e assistia, né? Ou seja, essas reuniões, elas não seguiam as orientações de Allan Kardec, em que Kardec orientava que as reuniões mediúnicas deveriam ser privadas. Posteriormente, com a publicação em 1964 do livro Desobsessão, de André Luiz, desta vez psicografado por Chico Xavier, então a espiritualidade, vendo já uma certa maturidade dos espíritas, publica esse livro, e nesse livro André Luiz é bem enfático da importância das reuniões mediúnicas serem privadas, não serem mais públicas, ou seja, reunião com dia e hora, com a presença exclusivamente dos médiuns, do dirigente e do grupo de paz. E, obviamente, dos doutrinadores, né? Aqueles responsáveis pela orientação e evangelização dos espíritos ali presentes. Mas esse livro, Conduta Espírita, nesse capítulo, nós observamos que as reuniões, ele está abordando reuniões que ainda tinham esse formato, porque, na verdade, os espíritas realizavam reuniões públicas. O Jacobson Santana Trovão, que é diretor da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, nesse ponto ele nos informa, né, um dado histórico importante, que as reuniões públicas, elas tinham a finalidade porque o que acontece? Há 50, a 60, 70 anos atrás, imaginem vocês nas cidades, né, ainda mais cidades de interior, você tem uma sala fechada com a presença de homens e mulheres casados para uma reunião mediúnica, né? Ou seja, os valores da época, as regras sociais, familiares, conjugais da época eram um obstáculo a esse tipo de reunião. Jacobson Santana, ele fala isso no canal da Federação Espírita Brasileira, quando ele aborda sobre reuniões mediúnicas, a qualidade nas reuniões mediúnicas. E então ele aborda esse aspecto. Inclusive, o livro Desobsessão, de André Luiz, é um livro em que você tem fotos das reuniões. Aquelas fotos eram justamente para dar publicidade ao que acontecia internamente nas reuniões, quando elas se tornaram privadas, no pós-1960. Né? Então, é claro que havia uma regra na sociedade em que, obviamente, poderia gerar curiosidade, pensamentos e outras coisas mais. Mas, posteriormente, né, a sociedade vai mudando suas regras, suas normas, e então também os espíritas já mais amadurecidos, hoje nós temos as reuniões mediúnicas conforme Allan Kardec orientava e também conforme André Luiz, no livro Desobsessão, assim também orientava. Bem, passemos agora então a fazer, a destacar alguns pontos do capítulo 3 para o dirigente de reunião doutrinária, que nesse caso prioritariamente é o dirigente da reunião mediúnica, que à época, lembrando sempre, em 1960, as reuniões mediúnicas elas eram públicas, ou seja, com a presença de um grande público.
Bem, André Luiz ressalta aqui que o dirigente de reunião doutrinária, ele precisa ser sereno, atento, compreensivo, humilde e também ter energia. Ou seja, não é compreensível, ou seja, não é admissível que um dirigente de reunião doutrinária ele seja irritadiço, ele não dispense atenção aos trabalhadores e todos aqueles envolvidos na tarefa, que ele não seja humilde, seja pedante, arrogante. Ou seja, o dirigente de reunião doutrinária, ele é a pessoa encarnada em que os espíritos confiam nele para aquela tarefa. Então, para a espiritualidade, ele é uma referência naquele trabalho. E para os encarnados que estão trabalhando com ele e os enfermos que serão atendidos, aquelas pessoas que chegam com alguma queixa no centro espírita, esperam encontrar no dirigente do trabalho acolhimento, atenção, compreensão, humildade. Então é fundamental que o dirigente da reunião doutrinária ele consiga reunir essas qualidades. E não são qualidades de um santo, são qualidades humanas. E que através do exercício, do esforço, do desejo por se tornar melhor, é possível sim nós termos essa postura de serenidade, atenção, compreensão e humildade. Claro que nós não estamos falando aqui de qualidades no mais alto grau, somos espíritos imperfeitos e é óbvio que teremos momentos em que não estaremos bem emocionalmente, até porque todos nós temos problemas, mas é fundamental que o dirigente da reunião doutrinária ele se prepare para esse trabalho, ele se conheça, ele conheça suas fragilidades para trabalhar com qualidade nessa tarefa. Então, a espiritualidade espera no dirigente de reunião doutrinária, seja ele um dirigente de reunião pública, um dirigente do passe, um dirigente da reunião mediúnica, essas qualidades. Outro ponto também que André Luiz destaca é que as reuniões elas precisam começar no horário e com assiduidade, ou seja, as reuniões elas precisam ter uma assiduidade. Pode ser reuniões semanais, mas é importante que elas ocorram com uma certa frequência, né? Semanal, de 15 em 15 dias, enfim. A diretoria da casa estabelecerá a frequência. Estabelecida a frequência, é fundamental que essa frequência ela exista e no mesmo horário e começando no horário. Por quê? Porque os amigos espirituais, os trabalhadores do mundo espiritual, eles deixam as suas tarefas no mundo espiritual para estar conosco naquela tarefa do centro espírita. Então, o horário, os dias são fundamentais. Os espíritos, eles estarão conosco e contarão conosco naquele dia, naquele horário, para a realização daquela tarefa. André Luiz também destaca que as sessões, ou seja, as reuniões, e no caso aqui de mediunidade, elas não podem ser reuniões que visem curiosidade, reuniões mediúnicas para saber com quem que eu vou casar, quem é que vai ganhar as eleições, como vai ser a minha vida, o que que o centro pode fazer para melhorar, ou seja, todos esses temas referentes aos interesses humanos devem ficar com os humanos. As reuniões mediúnicas, elas devem se destinar a atender, a evangelizar e a orientar os espíritos que estarão ali por meio dos médios para encontrar nas palavras do doutrinador, do esclarecedor, o consolo e a orientação evangélicos. Então, nada de reuniões de curiosidades. Também reuniões sem objetivo, reuniões mediúnicas sem objetivos e reuniões também de improviso. Nada de improviso no que se trata ao trabalho doutrinário, porque os espíritos que estarão com os encarnados ali trabalhando, eles estão preparados e eles já se prepararam de muito tempo, muito antes do que nós. Então, é também de bom tom que nós nos esforcemos ao máximo para estarmos preparados à altura dos espíritos que ali se encontram para aquela tarefa, para aquele trabalho.
Um outro ponto também que André Luiz destaca na conduta e no comportamento do dirigente de uma reunião doutrinária é o excesso de confiança, ou seja, o dirigente de reunião doutrinária, ele não pode cair na armadilha de achar que ele é infalível, que ele é o melhor porque ele está no comando da tarefa. Então, isso é um problema, isso é um risco, excesso de confiança. Ou seja, ele deve ter fé nas suas qualidades, conhecer suas fragilidades e, obviamente, fé na espiritualidade superior e fé em Deus. Mas nunca esquecer que ele é meramente um instrumento e que o trabalho é de Jesus, que o trabalho é da espiritualidade superior. Outro ponto, o dirigente de reunião doutrinária, e aí ele é uma outra qualidade, que é a qualidade da energia, energia no sentido, ele não deve abrir mão ou flexibilizar aquilo que a doutrina estabelece como correto. E em relação a médium desequilibrado, como em 1960 havia reunião mediúnica pública, ele não devia, né, hoje não, porque as reuniões são privadas, mas ele não devia permitir médium desequilibrado em reunião mediúnica. Ou seja, as reuniões mediúnicas são para os médiuns que passaram pela educação da mediunidade, estudaram 1, 2 ou às vezes até mais anos, e que, portanto, são médiuns que conhecem o fenômeno mediúnico, que estão sob a orientação do dirigente, então são trabalhadores preparados para estar na atividade mediúnica. Então, o médium desequilibrado que acaba de chegar à casa não deve ser encaminhado para trabalho mediúnico. Ele deve ser atendido, orientado, esclarecido, deve ser encaminhado para um grupo de estudo, prece, oração, passe, se reequilibrar, mas jamais indicar médium que está com a mediunidade em desequilíbrio para a mesa mediúnica. Isso não é recomendável. Pessoa alcoolizada, também o dirigente de reunião doutrinária, ele não deve permitir pessoa alcoolizada, seja para reunião mediúnica, seja até mesmo para o passe. André Luiz, ele esclarece que o álcool, ele cria uma impermeabilidade temporária no perispírito para a recepção dos fluidos que serão doados. O irmão alcoolizado, ele pode ouvir uma palestra, a exposição doutrinária, mas é dispensável para o passe, até porque os eflúvios do álcool, os eflúvios alcoólicos, eles irão, obviamente, impregnar e dar mais trabalho à espiritualidade naquele processo de preparação da câmara do passe. E, em momento algum, participar de reunião mediúnica, até porque o álcool ele é um entorpecente, ele entorpece o sistema nervoso, flexibiliza a censura e, obviamente, a pessoa não fica plena na sua autonomia. É claro que tudo isso depende da quantidade de álcool, mas, de qualquer forma, é dispensável, segundo André Luiz. E isso cabe ao dirigente da reunião doutrinária, e isso não é falta de caridade, isso é prudência. E André Luiz, ele até faz essa afirmação: caridade não dispensa prudência, né? Porque muitas vezes, com um conceito equivocado de caridade, alguns companheiros colocam a questão da caridade como se fosse uma palavra mágica que justificaria todas as condutas e o comportamento, quando na verdade aí o que deve ser analisado é a prudência. Um outro ponto também que André Luiz coloca, e está no texto, são a questão das imagens e rituais. A doutrina espírita, ela não é uma religião de rituais. Então, imagens no centro espírita
de santos católicos ou de entidades de correntes espiritualistas, Umbanda, Candomblé, não são adequadas porque são imagens que inspiram uma ritualística. Então, um ritual. Então, na verdade, as imagens dentro do centro espírita, elas são dispensáveis, porque a doutrina espírita nós não cultuamos ou adoramos espíritos, absolutamente. Então, o dirigente de reunião doutrinária, ele não deve permitir imagens ou qualquer tipo de ritual por parte dos trabalhadores ou de quem quer que seja. É claro que ele não vai fazer isso com grosseria. Lembremos, o dirigente de reunião doutrinária é esperado dele a atenção, a compreensão, a serenidade. Ele encontrará meios de contornar essa situação sem constranger as pessoas, sem faltar com a caridade. Ou seja, o evangelho, ele dá uma multiplicidade, ele dá uma série de caminhos e recursos para o dirigente lidar com essa situação. O dirigente, ele tem que ser uma pessoa preparada para enfrentar situações inesperadas, situações muitas vezes que ele não espera, né? Surpresa. Mas se ele estiver preparado e em sintonia com a espiritualidade, ele jamais ficará sem saber o que fazer. Continuando, ele, assim, nesse ponto, em relação aos rituais e às imagens, André Luiz diz assim: sentimento puro vale mais que centenas de manifestações exteriores. Ou seja, o sentimento puro, o pensamento elevado, ele vale mais do que manifestações exteriores. Continuando, rejeitar sempre a condição simultânea de médio e dirigente. O dirigente de reunião doutrinária, e aqui nós vamos falar especificamente da mediunidade, se ele é dirigente de um grupo, de uma reunião mediúnica, ele não deve ficar na condição de médium. Porque aquele que dirige a reunião mediúnica, ele tem que ter uma visão panorâmica. Ele pode ser esclarecedor, ele pode ser doutrinador, mas ele não pode ser médium. Porque o médium exige uma atenção, uma entrega no momento em que ele está dando a passividade ao espírito, que é incompatível com a posição de dirigente, que exige uma visão panorâmica do trabalho. Então, André Luiz, ele orienta que não é de bom tom que o dirigente da reunião doutrinária, na mesma reunião, seja dirigente e médium. Por quê? Porque são duas posições que são incompatíveis. O médium exige uma entrega, uma concentração muito grande para a tarefa. E o dirigente da reunião doutrinária, ele precisa ter uma visão panorâmica da reunião para, após o final da reunião, fazer algumas correções junto com os trabalhadores. Então, também tem mais um último ponto aqui, que André Luiz esclarece, que o dirigente da reunião doutrinária, ele não deve entrar em contendas, né, em discussões e debates religiosos com aquelas pessoas que André Luiz chama aqui de fronteiriças do fanatismo. Então, se você percebe que uma pessoa é fanática, seja ela uma fanática espírita ou de qualquer outra religião, o dirigente da reunião doutrinária, ele não deve entrar em debate argumentativo ou querer se colocar acima da argumentação daquela pessoa ou mostrar maiores conhecimentos. André Luiz orienta o seguinte: o conselho fraterno existe como necessidade mútua. Então, procure aconselhar, orientar aquela pessoa, mas jamais entrar num debate quando você percebe que a pessoa é uma pessoa limítrofe, fronteiriça, ou seja, ela está no limite do fanatismo. Então, você não deve, até porque você pode acabar estimulando ainda mais esse fanatismo nela. Então, companheiros e companheiras, eram essas as reflexões que nós tínhamos para trazer na noite de hoje, de terça-feira,
com esse livro, Conduta Espírita, que, embora seja um livro dos anos 60, ainda é um livro, um clássico, que será sempre bem-vindo a nos orientar no nosso comportamento, na nossa conduta, dentro do centro espírita e também fora do centro espírita. Que a paz de Jesus estejam com todos, e semana que vem estaremos aí no capítulo 4 com o expositor Paulo Weber falando para nós sobre o capítulo do médium. Muita paz, boa noite a todos.